Paulo diz aqui que Deus deu a lei com 3 objetivos. Primeiro, para calar a boca de todo mundo. Verso 19. Tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Deus deu a lei para calar a nossa boca. Ou seja, para que nenhum de nós possa trazer argumentos diante de Deus em nossa defesa, argumentando inocência ou mérito. A lei foi dada para calar a boca do homem pretensioso, arrogante, que pensa que tem qualquer mérito diante de Deus ou que Deus está obrigado a ele por algum motivo. A lei foi dada para isso. Em termos práticos, como isso funciona? Logo depois da minha conversão, em 1977, a maioria de vocês nem tinha nascido ainda, Deus me chamou para pregar o Evangelho no interior de Pernambuco. E eu fui para uma cidade chamada Gamileira, onde eu atuava como evangelista. Vendo a história dos obreiros aqui, dos missionários, né, me lembrei que um dia eu já estive nessa situação. E lá numa cidade chamada Gamileira, eu comecei a plantar uma igreja. Na verdade, revitalizar uma, que tinha decaído a ponto de que até o teto tinha sido derrubado. Então, a revitalização da igreja incluía, inclusive, uma reforma no prédio. Não só uma reforma do povo, mas uma reforma do prédio. Eu ia de porta em porta, batendo na porta, para oferecer porções bíblicas, Novos Testamentos, e se alguém abrisse a porta e desse a oportunidade, eu entrava e pregava o Evangelho. E eu me lembro de uma vez em que isso aconteceu. Um homem abriu a porta, um senhor já de alguma idade, e me convidou para entrar, serviu um café. E aí eu comecei a explicar para ele o plano da redenção de Deus, e eu comecei, obviamente, com o primeiro ponto de que ele era um pecador, e que ele estava perdido, e que ele precisava de Cristo. E ele então começou a argumentar, dizendo que ele não era tão pecador assim, que havia gente pior do que ele, e falou do vizinho, né? Falou mal do vizinho, que ele considerava que era pior do que ele, e que ele, né, acreditava que tinha um bom coração e que Deus certamente se agradava dele, porque ele era uma pessoa boa, que não fazia mal a ninguém e que, portanto, de alguma maneira estaria no favor de Deus. Eu perguntei se ele tinha uma Bíblia em casa, porque ele era católico, e ele disse que sim. Eu disse: eu quero ler na sua Bíblia católica, vamos ler os 10 mandamentos. E é a mesma coisa, né, da Bíblia protestante, eu já sabia disso. E eu disse o seguinte: nós vamos ler como Jesus ensinou a ler. Jesus ensinou a ler os mandamentos, lembrando que eles alcançam não só o comportamento externo, mas eles alcançam o coração e as intenções e os pensamentos. Portanto, onde diz não adulterarás, não está só proibindo o ato físico, mas está proibindo, inclusive, na mente, o cobiçar uma mulher ou desejar uma mulher que não seja sua. Então vamos ler como Jesus ensinou. Aí começamos a ler. Primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Segundo, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando chegou mais ou menos no 8º mandamento, esse homem já estava com a boca calada. Quando terminou os 10 mandamentos, ele não tinha o que dizer. A lei foi dada para calar a boca de todo mundo, porque ela expressa a santidade de Deus e revela a pecaminosidade do homem, mostrando a justiça de Deus em nos castigar e o merecimento nosso de sermos eternamente punidos pelas transgressões diante de um Deus santo. A lei foi dada para que se cale toda a boca. Cala a boca de todo mundo. A lei de Deus faz isso. Segundo propósito: para que todo mundo seja culpável perante Deus. É o fim do verso 19. Todo mundo seja culpável diante de Deus, ou seja, a lei foi dada para que Deus possa imputar culpa a toda a humanidade, porque onde não tem lei, também não tem pecado. A lei caracteriza o pecado. A lei torna o pecado uma falta. Se a lei não dissesse que adulterar é pecado, por que seria? É porque a lei de Deus diz que é. Se Deus não tivesse dito, por que seria errado? Né? Que
que alguma entidade tem esse poder universal de colocar todo mundo debaixo de culpa por conta desse ato. Então, a lei foi dada para qualificar o pecado como transgressão diante de Deus e dizer que o salário do pecado é a morte. A lei foi dada para isso. Terceira coisa, a lei foi dada, final do verso 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi dada para nos dar não só o conhecimento, mas o pleno conhecimento do pecado. A lei tem essa particularidade, tem esse poder de nos trazer o pleno conhecimento do nosso pecado. Quando eu leio os mandamentos em oração diante de Deus, com sinceridade de coração, eu percebo toda a pecaminosidade do meu coração. A lei como que tem o poder de trazer o pecado à tona e torná-lo visível. Deixa eu tentar ilustrar o que eu estou dizendo para vocês. É como uma história que eu vi, uma ilustração que eu vi, que eu gosto de contar aqui. Eu não sei se é real, mas eu vou passar como eu recebi. Esse empresário muito inovador construiu há muito tempo atrás um grande prédio totalmente de vidro para sua empresa numa das vias mais movimentadas da cidade. E durante anos tudo correu muito bem. Ele mudou lá o gerente, o administrador do prédio, que tinha ideias novas e, preocupado com o patrimônio do patrão, propôs ao patrão o seguinte: por que o senhor não coloca uma placa dizendo é proibido jogar pedra no vidro? Porque é tudo de vidro. Já pensou, né? Alguém tem a ideia de jogar uma pedra, vai arrebentar tudo aí, coloque uma placa, é proibido jogar pedra no vidro. Não precisa dizer o que é que aconteceu no dia seguinte, quando colocaram a placa, e que nunca tinha acontecido antes. Ninguém tinha tido a ideia de jogar uma pedra, né? Mas na hora que a lei chegou, veio o desejo de fazer aquilo que é proibido, como aconteceu naquele colégio católico, onde a freira que ensinava Bíblia disse para os alunos: olha, vocês, os meninos aí, adolescentes, vocês devem ler todos os livros da Bíblia, menos Cantares de Salomão. Não leiam, porque é um livro erótico. É um livro que fala de amor sexual, vocês nunca deviam ir. Não precisa dizer o que é que os meninos foram ler na hora do recreio, né? Não precisa dizer. Então, a lei, ela tem essa propriedade. O problema não é a lei reflete a vontade santa e o caráter puro do nosso Deus, mas o problema é que ela foi dada para pessoas pecadoras, como vocês e como eu. Então, quando estamos debaixo da lei, todas as impurezas, toda a corrupção do meu coração, como que vem à tona? A lei tem o poder de fazer isso. Ela cala a minha boca, ela me enquadra como pecador e ela tira de mim o pior que eu tenho, qualificando o pecado como tal, me dando pleno conhecimento da corrupção do meu coração. Então, está claro porque aqui a lei não salva. Está claro porque ninguém é salvo pelas obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Roma, particularmente aos judeus que teriam questionamentos de Paulo. Por que você diz que ninguém se salva pela lei, Paulo? Por que Deus deu a lei? Que é isso? Que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo? E as obras da lei? Paulo explica então por que Deus deu a lei. E de fato a lei foi dada para isso. No Antigo Testamento, ninguém era salvo pela lei. Ninguém se salvava pelo cumprimento dos requerimentos mosaicos. A salvação no Antigo Testamento era da mesma forma que é hoje, pela graça de Deus, mediante a fé no Messias, que haveria de vir, da mesma forma que nós hoje somos salvos pela fé no Messias, que já veio. Nem os crentes do Antigo Testamento viram Jesus, e nem vocês. É pela fé, de lá para cá e de cá de volta. A fé dos crentes do Antigo Testamento olhava para o futuro, com base nas promessas, nos tipos, na própria lei que mostra que a gente precisa de um Salvador, não é? O objetivo da lei é dizer: você precisa de um Salvador. A fé no Antigo Testamento olhava para frente, para o futuro, quando esse Salvador viria.
A nossa fé olha para trás, para o Salvador que já veio. Mas é a mesma fé em essência. A lei nunca salvou ninguém. Ninguém nunca foi salvo pelo cumprimento da lei. Paulo insiste nesse ponto, e ele vai voltar a esse assunto diversas vezes na carta. Ele insiste nesse ponto, porque agora ele quer apresentar a mensagem que ele prega e que representa a mensagem de Deus na sua forma completa agora, uma vez que Cristo veio, as promessas se cumpriram, os tipos se consumaram, já se consolidaram, realizaram. Nós não precisamos mais de todo aquele aparato do Antigo Testamento, do templo, dos altares, do sacerdócio, do sacrifício, dos animais. Tudo aquilo apontava para Cristo. Cristo veio, tudo aquilo foi consumado. Então a lei, ela teve o seu tempo e o seu propósito. Mas então, de que maneira Deus salva pecadores? Se não é pela lei, se não é pelos meus méritos, se não é pelo que eu faço, de que forma então Deus pode aceitar pecadores? E é o que Paulo começa a dizer a partir do verso 21. Mas, o mais aqui introduz a intervenção divina nessa situação de caos e de morte e de impotência espiritual. Mas, agora, esse agora aqui é o que a gente chama de agora escatológico, que designa aquele tempo, aquele momento em que Deus intervém na história da redenção, na história humana, para realizar um ato salvador. E esse ato salvador foi a encarnação, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o agora. Mas agora, sem lei, isto é, sem os requerimentos da lei, ou em outras palavras, sem qualquer exigência da parte de Deus, sem qualquer exigência da parte de Deus, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Lembra da justiça de Deus que eu mencionei ontem? Capítulo 1, versos 16 e 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é a maneira, não é o atributo de que Deus é justo, mas a justiça de Deus em Paulo, aqui em Romanos, é essencialmente a maneira pela qual o Deus justo justifica pecadores culpados. É isso que a justiça de Deus significa. Agora, esse momento escatológico, sem lei, sem qualquer requisição, requerimento ou demanda da parte de Deus, se manifestou a justiça dele, ou seja, a maneira pela qual ele justifica pecadores, ele torna justos pessoas que são pecadores. E esse meio, ainda verso 21, é testemunhado pela lei e pelos profetas, embora a justiça de Deus não é com lei, embora seja sem lei, contudo não é sem o testemunho da lei e dos profetas. A lei testemunhava disso, quando ela levava o israelita a se curvar diante de Deus na sua impotência e no seu pecado e recorrer aos sacrifícios lá no altar para receber perdão e comunhão com Deus. Em última análise, a religião do Antigo Testamento era a religião da graça. Porque quando o israelita quebrava a lei, o que é que ele fazia? Ele corria para o tabernáculo, antes da monarquia, e depois de Salomão para o templo, onde estava o altar e onde estava o ministério levítico, o sacerdócio que administrava as ofertas e derramava o sangue em favor do povo de Israel e do israelita arrependido. Então, a lei apontava para Cristo e os profetas também. Os profetas anunciavam a chegada dessa administração nova da aliança da graça de Deus, a chegada do Messias. Cito apenas Isaías 53, que é o mais conhecido, quando parece que Isaías está ao pé da cruz, vendo Cristo morrer, 600 anos antes que acontecesse, ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados, a culpa que devia cair sobre nós, caiu sobre ele. Os profetas, não só Isaías, mas todos os profetas falaram a respeito da justiça de Deus pela graça, mediante a fé no Messias. Então, esse caminho que Paulo está pregando, ele não é algo novo. Isso é importante que Paulo diga para a comunidade judaica lá em Roma.
Isso que ele está ensinando não é nada novo, mas é aquilo que os profetas e Moisés haviam anunciado. Portanto, não era nenhuma novidade. Ele não era um aventureiro que estava trazendo uma doutrina nova. Ele estava simplesmente ensinando aquilo que já estava na lei de Israel, no Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas. Em seguida ele diz, ele explica no verso 22. Eu disse que aqui ele faz 5 afirmações a respeito da justificação. Estamos seguindo todas elas. No verso 22 ele diz assim: a justiça de Deus, digo, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela primeira vez na carta, ele agora explica de que maneira Deus justifica pecadores. Deus faz isso mediante a fé em Jesus Cristo, seu Filho. A fé em Jesus Cristo é imputada, é atribuída por Deus ao pecador como justiça. E isso não é uma coisa que vem de nós, isso é uma coisa que é dada por Deus. Deus me imputa a justiça, Ele passa a me considerar como justo a partir do momento em que eu creio no seu Filho Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E isso, mais uma característica, para todos e sobre todos os que creem. Eu já expliquei que todos em Romanos quase sempre é judeus e gentios. Justiça de Deus para todos e sobre todos que creem, quer seja o gentio que creia, quer seja o judeu que creia. Por que Deus estabeleceu um sistema de justificação que é igual para todos? Verso 23. Pois todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, ou seja, a humanidade toda. A humanidade era dividida naquela época em judeus e não judeus. Da perspectiva do judeu, era essa a única classificação que interessava. Os judeus e quem não é judeu. E Paulo, como judeu, está falando assim. Quando ele diz todos, ele quer dizer judeu e quem não é judeu. Envolve a humanidade toda. Ou seja, Deus tem somente um plano para justificar pecadores, que é mediante a fé em Jesus Cristo. E é dessa forma que ele justifica, torna justo diante dele o pecador. Porque não tem distinção, todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. No verso 24, é a última característica dessa justiça de Deus mencionada por Paulo aqui, quando ele diz assim: sendo justificados, judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, gratuitamente. Como se não bastasse, ele acrescenta, por sua graça. É como se a gente dissesse, é gratuito de graça grátis. É uma espécie de redundância, pleonasmo, mas o objetivo é reforçar essa característica, que é de graça, que é gratuito, que é dado sem lei, sem condições, sem requerimentos da parte de Deus. E que, portanto, esse evangelho, essa mensagem, ela se adequa perfeitamente à humanidade que Paulo descreveu no capítulo 1 e que nós vimos ontem à noite. A humanidade perdida, impotente, debaixo da ira de Deus, completamente atolada em trevas, sem a menor condição de agradar a Deus, ignorante de Deus, seguindo seus próprios caminhos. O Evangelho de Cristo foi designado por Deus como sendo apropriado para o pecador caído, para o pecador em trevas, o pecador cego, impotente para se levantar. Ele é sem lei, ele é testemunhado pela lei e pelos profetas, ele é pela fé em Jesus Cristo, ele é para todos e sobre todos, e ele é gratuitamente pela sua graça, administrado por Deus a pecadores perdidos como vocês e como eu. Que
mensagem extraordinária e gloriosa. Esse é o evangelho puro e genuíno que precisa ser pregado ao mundo. Infelizmente, esse evangelho, através da sua história, já na época do apóstolo Paulo, começou a sofrer distorções. Havia os que viam ou tiravam uma consequência da doutrina da justificação pela graça indevida. Então, se é de graça, se é pela fé, se não há requerimentos e não há sem lei, e é sem lei, significa então que se eu creio, eu posso viver de qualquer maneira, porque se não é por obras, então eu posso viver de qualquer maneira. Esses libertinos são tratados pelo próprio Paulo aqui no capítulo 6 da sua carta, e mais especialmente na carta de Judas. E Paulo também trata disso, 1 Timóteo capítulo 4, dos libertinos, gente que abusa da graça de Deus, gente que vai usar a doutrina da justificação pela fé, mediante a graça de Deus, para viver uma vida em pecado. Existem comunidades no meio evangélico que fazem isso hoje, e não são poucos. Você vai encontrar nas redes sociais, você vai encontrar aí nos blogs, você vai encontrar nos sites de igrejas que são libertinas mesmo, onde é permitido aos seus membros, os namorados irem para a cama, onde o casamento não é desvalorizado, que o relacionamento homossexual é absolutamente considerado normal e aceito, e vai aí uma série de outras coisas que são pertinentes e que fazem parte dessa constelação de pecados contra a misericórdia e a graça de Deus. Então, essa doutrina ela tem sido também atacada pelo outro lado, de pessoas que acham que esse tipo de doutrina acaba deixando o crente folgado. Então, além da doutrina da graça, eles acrescentam: bem, para você ser salvo, você precisa ser em Cristo e guardar o sábado, cabelo é desse tamanho, vestido é desse outro tamanho, não pode usar isso, não pode fazer aquilo. Ou como na própria Igreja Católica, que é a maior de todas as seitas, onde vai se dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a salvação é mediada pela própria Igreja, através dos seus sacramentos, e Maria ainda dá uma forcinha. Quer dizer, essa doutrina simples, ela tem sofrido todo tipo de ataque durante a sua história, já no tempo apostólico, como eu disse, exatamente porque ela é o cerne do Evangelho. Deus justifica pecadores gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus, sem lei, embora a lei e os profetas testemunhem de que isso é o caminho de Deus. Quando olhamos para os mandamentos, entendemos que eles revelam a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Romanos 3:20 afirma: pois ninguém será declarado justo diante dele por obras da lei, pois é pela lei que se toma consciência do pecado. Isso nos ensina que, ao tentarmos seguir os mandamentos, devemos nos confrontar com nossa própria incapacidade de cumpri-los perfeitamente. A lei serve para nos mostrar que somos pecadores e precisamos de redenção. É crucial entender que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para fazer o que nós nunca conseguiríamos fazer. Em João 14:6, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é encontrada somente em Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar e pagou o preço de nossos pecados na cruz. A compreensão de que os mandamentos não podem salvar nos impele a confiar plenamente na obra redentora de Jesus. Entretanto, quando reconhecemos que a salvação é um presente e não uma conquista, isso não significa que podemos desconsiderar os princípios contidos nos mandamentos. Em vez disso, somos chamados a obedecê-los como uma expressão de gratidão pela salvação que já recebemos. Em João 14:15, Jesus afirma: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
A obediência é uma resposta natural ao amor que Deus tem por nós e à nossa fé nele. Não obedecemos para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Além disso, quando nos deparamos com a lei, somos levados a uma vida de transformação. Em Gálatas 5:22, Paulo fala dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são evidências de uma vida transformada pela graça de Deus, e à medida que buscamos viver em conformidade com os mandamentos, o Espírito Santo nos capacita a produzir esses frutos em nossas vidas. Assim, a verdadeira advertência que devemos levar para casa é que não podemos confiar em nossa própria justiça ou em nossas obras para a salvação. O caminho é através de Jesus Cristo, que nos oferece a salvação pela fé. Quando nos voltamos para Ele em arrependimento e cremos em sua obra redentora, encontramos não apenas perdão, mas também a capacitação para viver uma vida que reflete seu caráter e sua santidade.